Paulo era um estudioso e, portanto, escreveu numerosos livros e cartas. No entanto, há uma carta surpreendente que ele escreveu, detalhando de forma precisa Jesus que encontrou em seu caminho para Damasco. Essa carta é considerada uma das descobertas antigas mais importantes. Estamos aqui para descobrir mais sobre essa carta e as descrições detalhadas de Jesus conforme Paulo as descreveu. Então, vamos direto ao assunto. Você pode querer se inscrever para fazer parte desta comunidade, assim, nunca perder uma atualização quando publicarmos um novo vídeo. Se há um incrédulo em quem não podemos confiar para nos falar sobre Jesus, seria Saulo, mas depois de encontrar Jesus, seu nome foi mudado para Paulo. Quando Jesus estava selecionando seus discípulos, Paulo, então conhecido como Saulo, estava na escola estudando para se tornar um fariseu proeminente. Ele ouviu tudo sobre o que Jesus fazia, mas como um fariseu, ele não acreditava e considerava tudo uma farsa. Além disso, ele jurou lidar com Jesus e seus seguidores assim que terminasse seus estudos. Antes de Paulo encontrar Jesus e ter seu nome mudado na estrada para Damasco, ele era muito conhecido entre seus colegas em Jerusalém. Ele nasceu em Tarso, uma cidade que hoje está na Turquia moderna, de pais judeus da tribo de Benjamim. Tarso era uma cidade significativa no Império Romano e um centro de aprendizado, o que influenciou a educação e criação de Saulo. Saulo não só foi educado na lei e tradição judaicas, mas também recebeu uma educação completa na cultura e filosofia grega, devido à natureza cosmopolita de Tarso. Essa educação proporcionou a ele um conhecimento profundo tanto das escrituras judaicas quanto da cultura greco-romana, tornando-o singularmente qualificado para interagir no diversificado mundo do Mediterrâneo Oriental. Quando jovem, Saulo era zeloso pelas tradições de seus antepassados e se destacou em seus estudos da lei judaica. Ele se tornou um fariseu, uma seita conhecida por sua estrita observância da lei e sua fervorosa devoção a Deus. Saulo era apaixonado por defender o judaísmo contra o que ele percebia como ameaças, incluindo os seguidores de Jesus, que ele inicialmente via como hereges. O fervor de Saulo contra os seguidores de Jesus o levou a desempenhar um papel significativo na perseguição da comunidade cristã primitiva. Ele estava presente no martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, e foi instrumental na prisão e encarceramento de muitos outros crentes em Jerusalém. Foi durante uma dessas missões que Saulo partiu para Damasco com o propósito de encontrar e prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse lá e trazê-los de volta a Jerusalém para julgamento. Ele via esses seguidores como uma ameaça à fé judaica e acreditava que era seu dever eliminar o que percebia como heresia. No entanto, foi na estrada para Damasco que Saulo teve um encontro transformador com o Jesus ressuscitado. Uma luz cegante do céu o envolveu, e ele ouviu uma voz perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro deixou Saulo cego e abalado, e ele foi levado a Damasco, onde esperou por 3 dias, jejuando e orando na casa de Ananias. Enquanto isso, Ananias, um discípulo de Jesus que vivia em Damasco, recebeu uma visão do Senhor instruindo-o a ir até Saulo e restaurar sua visão. Ananias hesitou inicialmente, devido à reputação de Saulo como perseguidor de cristãos, mas obedeceu ao comando do Senhor e foi até Saulo. Depois que Ananias orou por ele, a visão de Saulo foi restaurada e ele foi cheio do Espírito Santo. Esse relato é encontrado em Atos 9:1-19. Durante esse período, Saulo passou por uma transformação profunda. Ele passou de perseguidor da igreja a um de seus mais fervorosos defensores. Seu encontro com Jesus na estrada para Damasco levou à sua conversão, e ele foi batizado, recebendo sua visão e o Espírito Santo, e depois escreveu numerosas cartas. Após sua conversão, Saulo, agora conhecido como Paulo, tornou-se um dos mais importantes apóstolos do cristianismo. Figuras influentes no início do cristianismo, ele embarcou em jornadas missionárias por todo o Império Romano, espalhando a mensagem de Jesus Cristo tanto para judeus quanto para gentios. Suas cartas, que compõem uma parte significativa do Novo Testamento, continuam a moldar a teologia e prática cristãs até hoje. Paulo, também conhecido como o apóstolo Paulo ou São Paulo, escreveu numerosas cartas ou epístolas que estão incluídas no Novo Testamento da Bíblia.
Essas cartas foram endereçadas a diversas comunidades e indivíduos cristãos, oferecendo ensinamentos teológicos, orientação, encorajamento e correção. Algumas dessas cartas foram enviadas a Roma. Paulo escreveu a carta aos Romanos, que está incluída no Novo Testamento. Esta carta apresenta de forma abrangente a compreensão de Paulo do Evangelho e suas implicações tanto para judeus quanto para gentios. Em Corinto, Paulo escreveu duas cartas à igreja, conhecidas como 1 Coríntios e 2 Coríntios, ambas incluídas no Novo Testamento. Essas cartas abordam diversas questões dentro da igreja de Corinto, incluindo divisões, imoralidade, litígios e questões sobre casamento e dons espirituais. Para a Galácia, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, incluída no Novo Testamento. Esta carta aborda a questão do legalismo e a importância da justificação pela fé em Cristo apenas. Em Éfeso, Paulo escreveu a carta aos Efésios, incluída no Novo Testamento. Esta carta enfatiza a unidade do corpo de Cristo e fornece instruções práticas para a vida cristã. Para Filipos, Paulo escreveu a carta aos Filipenses, incluída no Novo Testamento. Esta carta expressa a alegria e a gratidão de Paulo pelos crentes filipenses e os encoraja a permanecer firmes na fé em meio à perseguição. Para Colossos, Paulo escreveu a carta aos Colossenses, incluída no Novo Testamento. Esta carta aborda a heresia do gnosticismo e exalta a supremacia de Cristo. Em Tessalônica, Paulo escreveu duas cartas à igreja, conhecidas como 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, ambas incluídas no Novo Testamento. Essas cartas oferecem encorajamento e instrução aos crentes tessalonicenses sobre o retorno de Cristo e como viver na expectativa dessa esperança. Além dessas cartas encontradas na Bíblia, a tradição afirma que Paulo também escreveu outras cartas que não estão incluídas no Novo Testamento. Algumas dessas cartas podem estar sob a custódia do Vaticano em Roma, mas sua autenticidade e status canônico são debatidos entre os estudiosos. Fora do cânon do Novo Testamento, existem outros escritos cristãos antigos, frequentemente referidos como apócrifos do Novo Testamento ou escritos não canônicos. Esses escritos incluem várias cartas, evangelhos, Atos e Apocalipses atribuídos aos apóstolos ou outras figuras do movimento cristão primitivo. Alguns desses escritos carregam o nome de Paulo e afirmam terem sido escritos por ele, mas sua autenticidade e status canônico são debatidos entre os estudiosos. O Vaticano, como sede da Igreja Católica Romana, possui uma vasta coleção de manuscritos e documentos cristãos antigos, incluindo muitos escritos cristãos primitivos. No entanto, a presença desses escritos nos arquivos do Vaticano não confere necessariamente status canônico a eles. Alguns desses escritos incluem a Epístola aos Laodicenses, mencionada em Colossenses 4h16, onde Paulo instrui os colossenses a trocarem cartas com a igreja em Laodiceia e a lerem a carta de Laodiceia. No entanto, a carta mencionada não foi encontrada e há debate entre os estudiosos se ela realmente existiu ou se foi uma obra perdida de Paulo. A terceira epístola aos Coríntios também é mencionada em escritos cristãos primitivos, além das duas cartas canônicas aos Coríntios encontradas no Novo Testamento. Alguns estudiosos acreditam que isso pode se referir a 2 Coríntios, enquanto outros sugerem que poderia ser uma carta separada que se perdeu ou foi incorporada a outros escritos. A Epístola aos Alexandrinos, mencionada por Clemente de Alexandria, é considerada por alguns como uma carta perdida de Paulo aos cristãos em Alexandria, mas sua autenticidade e existência são incertas, pois não foram encontradas cópias da carta. Os Atos de Paulo e Tecla são um texto cristão primitivo que narra as aventuras de Paulo e sua companheira chamada Tecla. Embora não seja uma carta atribuída a Paulo, é uma obra significativa associada a ele. Este texto não está incluído no Novo. Os Atos do Novo Testamento é considerada apócrifa, mas era altamente valorizada por algumas comunidades cristãs primitivas. A Epístola de Paulo a Sêneca é uma carta pseudepígrafa atribuída a Paulo e dirigida ao filósofo romano Sêneca. No entanto, sua autoria é contestada e não é considerada autêntica pelos estudiosos. Ele descreve o humilde pedido instantâneo de Paulo a Jesus quando o viu. Na Bíblia, descreve-se Paulo vendo e ouvindo sua voz, mas por que ele não conseguia identificá-lo? Ele pode ter ouvido Jesus falar há algum tempo,
quando Jesus estava na terra ensinando, mas agora não conseguia vê-lo claramente visualmente. Por quê? Porque Jesus em sua glória é como uma chama de fogo misturada com uma abundância de luz que cintila tanto que não se pode ver seu rosto real como um pecador. Sua voz é audível, mas soa como 1000 águas, por isso, embora tenha ouvido a voz, Paulo não pôde identificá-la até que Jesus mesmo mencionou quem era. Então, se João diz que em sua visão viu Jesus, como mencionado no livro do Apocalipse, que Jesus tinha cabelos brancos como lã, olhos como chamas de fogo, pés como bronze brilhando em um forno, e uma voz como o som de águas turbulentas, seu rosto brilha como o sol em todo o seu esplendor, então ele não estava errado. Na Bíblia, diz que as pessoas que estavam com Paulo podiam ouvir a voz, mas não podiam ver ninguém porque estavam cegas, não por cegueira física, mas por cegueira pecaminosa. Não fique nessa posição de cegueira, você precisa ter um encontro com o Altíssimo para que ele abra seus olhos e você veja a plenitude de Deus em sua glória. Hoje é o dia em que sua cegueira por qualquer comportamento pecaminoso será lavada. Deus é todo amoroso e não importa mesmo se você perseguir seus seguidores, ele o aceitará, ele lhe mostrará o caminho certo que o levará à glória eterna. Isso é o que você merece se acreditar em Deus e que ele pode mudar sua vida hoje, então vamos orar. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo nossa necessidade de Tua graça e misericórdia. Agradecemos pelo exemplo de Paulo, cuja vida foi transformada pelo Teu amor e poder. Assim como Paulo, reconhecemos nossas próprias falhas e fracassos, mas confiamos no Teu amor infinito para nos redimir e restaurar. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nos desviamos do Teu caminho e afligimos outros. Abre nossos olhos para ver a verdade do Teu Evangelho e nos capacita a andar em obediência à Tua vontade. Nós nos rendemos a Ti, confiando na Tua promessa de glória eterna para todos os que creem em Teu Filho Jesus Cristo. Enche-nos com o Teu Espírito Santo para que possamos ser transformados de glória em glória e nos tornemos vasos do Teu amor e graça no mundo. Oramos por aqueles que ainda estão perdidos na escuridão, para que encontrem Tua luz e experimentem o poder transformador do Teu amor. Que Teu reino venha e Tua vontade seja feita na terra como no céu, em nome de Jesus, oramos. Amém. Que esta oração seja um reflexo do nosso sincero desejo de experimentar o amor transformador de Deus e compartilhá-lo com os outros, assim como Paulo fez. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Adeus.